Fala pessoal, tudo certo? Bom, tô aqui com o meu canino e agora o que tá faltando? Só fazer aquela lapidada, então trabalhar aqui com os instrumentos de corte, eu tenho alguns aqui, ó, tá? Então eu tenho o Lecron, eu posso estar trabalhando com esse Lecron, ele tem uma colherzinha aqui na ponta, ó. Esse aqui é bom para fazer a fossa, tá? Para dar um detalhe ali da parte palatina. Esse instrumento aqui também, ó, tá? Essa colherzinha aqui, ó, que parece do discoide cleoide. Então, são todos instrumentos aí pra gente poder fazer a lapidada e dar o acabamento final no nosso dente. Então, aqui eu tenho mais um Lecron. Uma pontinha aqui um pouquinho mais afiada, ó, se quiser fazer um detalhe de sulco, né? Uma divisão ali entre a crista marginal e a fossa, a gente pode usar esse daqui, tá? Tem esse daqui também que eu gosto bastante. Vou melhorar aqui pra vocês. Então tem uma outra pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui é muito usada no enceramento progressivo, tá? Pra gente poder dividir ali, separar um dente do outro. E aqui no regressivo a gente pode estar usando também. E aqui eu tenho um outro Lecron, tá? Uma ponta um pouquinho mais reta e depois o outro com uma ponta um pouquinho mais curva, ó. Tá até sujo de cera. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou usar primeiro esse daqui, ó. Tá? Então eu tô aqui com o meu canino bruto, né, sem aquela lapidada, e agora a gente vai melhorar o contorno dele, remover aqui então algumas linhas, né, algumas marcações que a gente acabou deixando nesse dente. Então, esse é o momento da gente vir aqui tirando. Então, esse daqui é o momento que a gente tem que estar com uma referência do lado, né? Um macromodelo ou algum outro dentinho já esculpido, para a gente poder ir se baseando e tendo uma referência, certo? Então vamos lá. Agora eu já mudei aqui, ó. Tô com outro lecronzinho vermelho. Então é interessante sempre fazer as marcações um pouco mais suaves, para daí a hora que a gente estiver dando um acabamento, ficar mais fácil delas saírem, tá? Então vocês vejam aqui, ó, essa linha do meio que eu fiz, ó, ela ainda não saiu, ó, tá vendo? Por quê? Provavelmente eu fiz ela muito profunda. Então aí às vezes quando a gente faz ela muito profunda, a gente tem que acabar acentuando um pouquinho o desgaste, né, para ela poder desaparecer. Então, olha, essa parte aqui, ó. Então, aqui eu tô olhando meu dente pela vestibular, certo? Aresta longitudinal mesial menor e aresta longitudinal distal um pouco maior, tá? Eu ainda vou reduzir um pouquinho essa mesial. Mas observem aqui a inclinação, ó, tá? Então, a aresta longitudinal distal, ela é mais para dentro, ó, tá vendo? Ela é mais inclinada, ó, certo? Então, se esse é um dente superior, ó, observem, a gente está vendo a inclinação da distal, tá? Então, significa que a distal ela vai sentido palatina, né? Ela converge mais, ó, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tô só melhorando um pouco a inclinação, tá? A inclinação ali, a divisão que tem a ponta da cúspide, que vai passar ali no meio, né? Então, a gente tem duas inclinações.
Então, eu vou trabalhando primeiro toda a superfície externa aqui, as faces livres e as faces de contato, para depois trabalhar os detalhes. Então, um arredondamento e, né, até uma correção em alguma convergência que a gente precise acentuar, aí a gente faz nessa hora. Olha lá, já tá ficando mais liso, tá vendo? Então, aqui agora com essa conchinha, ó, a gente pode ir evidenciando um pouco mais a fossa. E já também vamos evidenciando aonde fica a crista mediana desse canino, a crista marginal e aqui morrendo no símbolo. Então, uma vez ali que eu cavei, eu já posso tentando trabalhar um pouquinho com o instrumento de corte para ir limpando e suavizando aquela região para daí eu ver se eu preciso aprofundar um pouquinho mais ou não. Tá? Então assim, ó, tá vendo? A gente vai dando primeiro um detalhe mais simples, mais superficial, para a gente poder ir enxergando o conjunto inteiro, né? Não adianta querer fazer um detalhe já 100% perfeito, porque às vezes a gente precisa desgastar um pouquinho do lado, né? Consertar um pouquinho, e daí às vezes a gente acaba estragando se você faz ele já logo de cara, tá? Então a gente vai trabalhando devagarzinho, vai rodando o dente, vai analisando, ver o que dá para ficar melhor, né? Óbvio, sempre com um modelinho para você ter uma referência, uma imagem, aquele aplicativo de celular que a gente já conversou. Agora aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Então essa pontinha aqui, tanto essa como essa, a gente pode agora aprofundar um pouco mais, ó, e dar uma característica um pouco mais evidente para aquela região onde a fossa ali, ó, tá passando, tá? Evidenciar um pouquinho mais, ó, a diferença da crista marginal para a fossa. Agora aqui fica a nosso critério, né? Quero dar um acabamento mais detalhado, quero deixar um dente um pouco mais suave. Isso são variações anatômicas, tá? Desde que esteja dentro das características comuns e características individuais, né? A quantidade de anatomia que esse dente vai ter, se ela vai estar muito evidenciada ou pouco evidenciada, nesse caso, fica a critério de quem está fazendo o dente, né? É óbvio que uma maneira de treinar, com certeza os primeiros eles vão ficar com menos detalhes do que os próximos que vocês forem fazendo, né? Tanto porque a gente tem a curva de aprendizado, então a gente vai fazendo um detalhe, a gente vai pegando o jeito daquele detalhe e depois a gente vai aprimorando e aperfeiçoando, né? Bom, aqui ó, também tô fazendo um sulco na vestibular para poder dar uma característica um pouquinho mais nessa ponta de cúspide aqui. Tava fora da câmera aqui, desculpa.
Então aqui a escovinha bem passada, assim, várias vezes ela já alisa um pouco, né? Ela já tira alguma marcação que o instrumento às vezes deixou, tá? Então eu gosto de passar bem assim, ó, a escovinha, para daí depois a gente poder observar o que precisa melhorar. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu tentei deixar a ponta da cúspide ali um pouquinho mais pronunciada, um pouquinho mais evidente aqui na ponta, tá vendo? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, aprofundo um pouquinho na aresta longitudinal dele, sabe, ó? Uma aprofundadinha ali, ó, ela evidencia um pouquinho mais.